E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora sobre Sansão. Olha que história magnífica, olha que história incrível, como que Deus ele trabalha na vida dos seus servos. Quando a gente fala de santidade, quando nós falamos de um compromisso com Deus, geralmente a visão que nós temos é que Deus, sim, claro, ele exige santidade, nós temos diversos textos que corroboram com isso, porém, Deus também assiste às nossas fraquezas. Deus ele também olha as nossas dificuldades. Olha que texto incrível é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí ele vai dizer isso aqui, ó. Olha o que ele vai dizer no versículo 32. E que direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão. Ó, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, né? Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Se você for olhar a vida de Sansão, você vai observar que Deus tinha um plano com ele. Deus tinha um propósito com Sansão. Deus ele já tinha separado Sansão desde o ventre para o nazireado. Então Sansão, Deus tinha um propósito firme com ele, um propósito sério com ele. Eu peço perdão pela minha voz, está um pouco rouca, tá? Mas eu acho que quando no microfone você consegue ouvir um pouquinho melhor. Então Deus ele tinha um propósito com Sansão, mas Deus também sabia das fraquezas de Sansão. Qual era a fraqueza de Sansão? Mulher. Ele já era nazireu e ele tinha que escolher uma mulher da sua raça, da sua classe, da sua tribo, do seu país. Ele vai e escolhe mulheres estrangeiras. E diz o texto, é bem claro lá em Juízes, que ele se encantou pela aparência delas. Foi avisar os seus pais falaram, mas não é de Israel, não faz parte do povo de Israel. Mas ele quis que quis. Provavelmente, por ser um filho único, ainda era um filho mimado. Ele era um filho mimado. Sansão era briguento. Ele adorava arrumar briga. E ele gostava de se mostrar. Fazia joguinhos, queria se mostrar inteligente. Ele era como se fosse sei lá, um pré-adolescente, não sei. Mas Sansão era um escolhido de Deus. Então, eu acredito que o personagem de Sansão está ali até para colocar um contraponto, porque Sansão, ele é uma demonstração visível, ainda que ele esteja na galeria da fé, dizendo que ele tirou da sua fraqueza a força, subjugou reinos e era um homem de bom testemunho, olha só. Sansão é uma demonstração viva de que nós,
ainda que venhamos a errar, né, Deus não é que ele aprova o erro. O texto diz lá claramente, né, que Deus não estava com Sansão, mas Deus dá sempre uma nova oportunidade para nós. Sansão pagou por tudo que ele fez, pelos erros dele, pelas insistências dele. Precisava ficar cego? Precisava morrer? Mas o interessante nessa história, então você veja que Sansão, como Gideão, eles morreram salvos. Tem gente que acredita que Gideão morreu condenado, né? Sansão morreu salvo. Algumas pessoas me perguntam, será que ele não morreu por ter se suicidado? Né? Ele não se suicidou. Ele entregou a sua vida para matar os filisteus. Ou era aquilo ou não era mais nada, não tinha jeito. Não tinha jeito. Ele entregou o que ele tem para oferecer. Era aquilo dali que ele tinha para oferecer. Então, Sansão é uma expressão de alguém que ele não tinha saída. Ou ele derrubava e Deus o livrava, ou ele derrubava e morria. E ele sabia disso. Mas ele tinha, e Deus deu poder a ele para isso. Então, na verdade, ele não se suicidou, ele entregou a sua vida por amor a Israel. Então você veja que Sansão era um homem que tinha suas debilidades, que tinha suas fraquezas, um homem que tinha dificuldade para se manter constante, ele era muito inconstante, mas Deus tirou força da fraqueza dele. E essa palavra que eu quero trazer para você. Muitas das vezes você pode pensar assim, Deus, será que de fato o Senhor me ama porque eu pequei nisso, porque eu errei nisso daqui, porque eu acabei cometendo esse tipo de pecado? O Senhor é um Deus que com certeza vai me castigar, vai vir com fogo do céu. Tem gente que vê Deus dessa forma. Vai ver como foi inconstante a vida de Sansão. Como foi inconstante. E Deus usando ali na paciência com ele, como usou de paciência também com Jonas. E o que o diabo ele quer fazer com a gente, o que o diabo ele quer tentar incutir na nossa mente é que se você cometeu um pecado, você já está reprovado. Se você errou naquilo dali, você é alguém que Deus não considera mais como uma pessoa separada por ele. O que o diabo quer colocar no nosso coração é que se você tem aquela fraqueza, se você tem aquele comportamento que ainda te acusa, um espinho na carne na sua vida, você já tem até riscado o seu nome do livro da vida. E não é assim. Aqueles a quem Deus escolheu, Deus sabe muito bem que a quem ele escolheu, ele não saiu escolhendo pessoas perfeitas. Ele não saiu escolhendo pessoas glorificadas. Ele escolheu pessoas que ele sabe que vão errar ainda, que vão pecar ainda, que estão em processo de amadurecimento ainda. Então, Sansão é alguém que demorou a amadurecer, mas era um escolhido de Deus. Era um juiz que Deus escolheu ali para libertar o povo de Israel, que era como se fosse um pré-adolescente espiritual, mimado, brincando com fogo, né? Uma pessoa que insistia para o mal. Mas Deus desistiu de Sansão? Corrigiu quando tinha que corrigir, mas Deus não desistiu de Sansão. E é isso que eu quero que você entenda. Que ainda que você tenha pecados na sua vida, que você olha e se sente a pessoa mais imunda no mundo, Deus ainda confia em você. Deus ainda tem esperança em você. Deus te escolheu sabendo dos seus erros. Deus te escolheu sabendo
aonde é a pedra no seu sapato. Deus te escolheu sabendo que você tinha algo em você que precisava mudar. Deus escolheu você sabendo que você era uma pessoa que teria uma dificuldade, uma área para mudar. Deus escolheu você sabendo de tudo isso, porque o que move a escolha de Deus é o amor que ele tem por você. Não são as suas perfeições, as suas virtudes que fez Deus escolher você. Deus escolheu você pela graça. Deus escolheu você porque simplesmente ele te amou. E agora, por meio do Espírito, você tem a chance, a capacidade de virar esse jogo. Não espere muito para virar o jogo e nem vire o jogo no finalzinho da sua morte. Tente virar agora. Tente mudar agora. E não fique se subjugando ou se autocondenando ou dizendo Deus não me ama mais. Ai, que vergonha que eu tenho de Deus agora. Foi assim com Adão, foi assim com Pedro. Mas a verdade é que Deus conhece o nosso coração. Deus, ele sabe que muitas das vezes nós cometemos pecados, porque isso faz parte da nossa fraqueza. Mas deixa Deus pegar essa fraqueza e depositar nele o poder dele. Como diz o texto de Hebreus, da fraqueza tirou força. Da fraqueza tirou força. Então, deixa Deus tirar força dessa sua fraqueza. Faça como Sansão, Senhor, eu estou dependendo de ti agora, me usa. Nem que seja pela última vez. E Deus usou Sansão. Deus viu um coração arrependido, pagou o preço, claro, mas Deus viu um coração arrependido. Então, a mensagem que eu tenho para você é: não desista até que o milagre aconteça. Não desista até que o milagre aconteça. Deixa Deus tirar das suas fraquezas a força. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.